E aí você tem dificuldade porque você acha que aquela pessoa não vai fechar com você. Porque você vai cobrar 50, 60, 30, independente. No momento que você amarra tudo isso de uma forma bem orquestrada, você faz uma bela de uma proposta, que a gente faz muito isso, ensina as pessoas a fazer isso, o pessoal da mentoria a gente faz isso, ensina muito a fazer uma bela proposta, você escrever, você estruturar, ver que a pessoa chegou, né, e dedicou tempo àquilo, que muitas vezes o que é um laudo? É isso. E aí você entrega para a pessoa, olha, isso é o que você tem. Muito bom, podcast 6 entrando aqui hoje, podcast da saúde funcional. Tema importantíssimo hoje, acredito que é um grande problema, né? um grande gap, barreira para o profissional de educação física, profissional de saúde em si, falar da venda, exatamente. E nós do Método Safe, quando a gente trabalha, a gente tem que entender claramente que a gente tem um produto de altíssima qualidade e que muitas vezes a gente tem barreiras para vender. E quando a gente fala de vender, é algo que tem que ser treinado, trabalhado. Tudo bem, pessoal? Janete chegando por aí, Washington chegando, estamos aqui ao vivo, Lu também, Marcos, Felipe, pessoal chegando, estamos ao vivo. Então, por que falar de vendas? Primeiro a gente tem que desmistificar a questão da venda. Só para a gente ter uma ideia logo nesse primeiro minuto. Todo mundo aqui tem algo em comum. No início do mês vai chegar boleto para pagar. Exatamente, vai chegar boleto para pagar para todo mundo. Então a gente sabe que vai ter conta de escola, conta de filho, conta de luz, conta de telefone, de água, supermercado. Você tem conta para pagar. Então, quando você está comprando algum serviço, vem a conta. E o que a gente tem que entender? No momento que nós vivemos o nosso dia a dia, algo que a gente consome algo para melhorar a nossa qualidade de vida, para a nossa diversão, para o nosso lazer, a gente tem que ter clareza que as pessoas estão vendendo para a gente, os serviços em si. E nós que trabalhamos principalmente com saúde, não sabemos vender, exatamente, não sabemos vender. Pessoal ao vivo aí, qualquer pergunta, qualquer dúvida também, coloca aí pra gente. Então não saber vender é um grande erro. E a gente sabe que a primeira profissão que existe é a profissão de vendedor. Vendedor por quê? Porque a pessoa começou a produzir e ela começou a ter uma produção maior do que ela conseguia, né? Ou seja, acima da sua subsistência. Ele passou a fazer o quê? Fala Cris, tudo bom Cris? Passou a vender. E a venda é um processo natural. E aí surge o escambo com troca de serviços, troca de trabalho. Então a venda é algo que sempre existiu. Quando você está convencendo o seu marido, a sua mãe, seu filho, você está vendendo, você está convencendo aquela pessoa que aquilo é bom para ela e bom para você. Quando você vende algo que é correto, ético, legal, algo que gera valor para ambas as partes, é muito... Professor Ares, tudo bom? Chegando aí, pessoal? É positivo. E tanto que você tem que pensar na venda como um processo abundante, um processo constante. Você não vai vender uma vez só o produto que não presta, que não é bom. Essa pessoa não vai querer consumir mais de você. Então, falar do assunto venda, a gente vê muito profissional de educação física, que é até muito bom, só que chega na hora de falar o preço, baixa o preço, diminui o preço, não sabe falar de preço, divide. Então vou dar personal, segunda, quarta e sexta é R$50 hora aula. É todo dia, então é 40. Como se ele fosse cobrar. Ele vai dar mais aula e vai cobrar menos. Então veja a disparidade quando se fala de venda. E é importante a gente tocar nesse assunto de venda porque é um processo de treinamento. Você entender o que você entrega, qual é o seu trabalho, o que você faz no seu dia a dia. E no momento que você tem essa jornada de entender o que você tem de produto, que cada um de nós somos um produto, na verdade, né? Tudo bom, professor? Alice aqui, chegando por aqui, pessoal chegando. Então entender, cada um de nós somos um produto. Entender o que você vende, o que é seu produto. Você ter compreensão do que é o seu produto, qual é a sua entrega hoje. Então esse é o primeiro ponto, o que você tem de produto. O segundo ponto importante é entender para quem que você está vendendo, exatamente, o avatar. Ou seja, você vende para homem, para mulher, você vende para... O teu produto é de reabilitação, você vende chocolate, o que é?
E qual o serviço? Então você tem que entender, segmentar essa população específica. Então você tem uma idade, você tem uma persona, você entender quem é aquela pessoa. Então hoje o meu avatar principal são profissionais de educação física, profissionais de saúde. Então eu tenho uma imagem de uma pessoa onde eu quero mostrar para ela o que eu faço no meu trabalho, no meu dia a dia, e que ela entre nessa jornada desse projeto com o Método Safe. Eu vou criar oportunidades para ela. Eu vou somar para ela. Eu vou mostrar para ela que ela estando comigo, ela aprende, ela melhora a sua carreira, ela melhora a sua saúde, ela desenvolve as suas capacidades. Então a pessoa é uma troca constante. Na hora que eu gerei valor para ela, professor Arnoldo, como é que tá por aí? Toma uma melinha, Arnoldo lá de Vitória da Conquista, nosso time de certificação por lá. Na hora que a pessoa entende que é um ganha-ganha, ela vê isso como uma oportunidade para estar comigo nessa jornada. E aí tem o funil de vendas, onde você vai ter produtos gratuitos, conteúdo. Essa live, alguém está pagando para assistir essa live, esse podcast? Não. Então esse podcast está entrando gratuito, eu estou gerando valor para minha comunidade, para as pessoas que estão comigo. Fala, Tiagão, nosso time Black é de São Paulo, tudo bom, meu amigo? Hoje tocando no assunto de vendas, né? Beatriz de São Paulo, onde a gente falou muito isso na mentoria, trocando aqui ideias. Então o que a gente tem que entender? Que na hora que você percebe isso, hoje você tem que ter o seu funil de vendas, onde você tem o seu produto gratuito, hoje a gente tem um check-up, hoje a gente tem plataformas online, a gente tem hoje o livro do Santo está à disposição, então você tem o seu funil, onde tem o seu produto com o primeiro serviço, um produto que muitas vezes não é tão caro, que é justamente a sua esteira de produtos, você tem o seu produto que é o mais caro, que é aquela questão de você aumentar o valor, né, dos seus produtos. Muitas vezes, quem compra mais de você? Quem compra mais de você é quem sempre compra de você. Então muitas vezes você vai lá, comprou um sapato, comprou uma bolsa, compra alguma coisa, você sempre volta muitas vezes na mesma loja. Né? Eu tomo açaí sempre agora em um mesmo lugar. Então é mais fácil ir no mesmo lugar do que numa loja nova. Eu já conheço, já sei a procedência, sei que tá tudo bem. Fala professor também, o Matheus chegando por aí, falando de vendas hoje aqui. Então entender essa jornada, olha só, nesses poucos minutos já deu para entender que existe todo um estudo da venda. Do que você faz, do que você vive, do que você entrega e principalmente para quem você entrega. Entender seu cliente final, o que ele está querendo, qual é a dor dele, qual é a necessidade dele. Né? Então a gente percebe isso. Então muitos profissionais hoje, principalmente personagens, eles estão vendo o quê? Vai lá, monta treino, é o mesmo treino tradicional de sempre, não avalia, como a gente já vem falando muito por aqui. E aí entrega aquilo, ele tem uma dor, tem uma limitação, a maioria quer emagrecer, hipertrofia, então é aquela commodity, todo mundo entrega a mesma coisa, se todo mundo entrega a mesma coisa, o valor vai ser igual, aí um ou outro tem uma aventura de cobrar uns 150, uns 180, né, uns 130. Fala Alexandre, subiu o nível, hein? Muito bom, Black aí. Então sobe 150, mas ou seja, ninguém consegue quebrar a barreira 150, 200, 300, 400, 500, 800 mil, por quê? Porque entrega a mesma coisa que todo mundo. Poucas pessoas estão dispostas a estudar, entender claramente quem é esse indivíduo. Como faz para lançar um produto grátis e atrair mais público? Boa pergunta. Qual produto grátis você pode ter? Você pode fazer um e-book hoje, você pode estar gravando conteúdo online, você pode criar amostras do que você faz no seu trabalho. Né? Então o que você faz? Então você cria pinceladas. Então aqui o que eu estou fazendo? É um podcast onde eu estou mostrando oportunidade de conhecimento. A pessoa gostou do Sandro, vai seguir, vai querer saber mais, até que ele quer saber mais. Como eu vou fazer? Quero me aprofundar até comprar um produto. E foi assim com você, Arnon. Foi assim que aconteceu contigo. Então hoje você está com uma clientela muito boa em Vitória da Conquista. E aí você começa a entender qual é o seu produto. Qual é o seu produto para quem você quer. E aí você vai começar a estruturar isso. Qual é o produto, o que eu vou entregar, quanto tempo vai ter, qual o valor dele, né? Como é que vai ser essa situação, vai ser gravado, vai ser entregue, vai ser via live, vai ser videoconferência, o que você vai fazer com esse serviço, né? Então, percebe que quando a gente fala lá do início, quando a gente começou esse podcast, falando sobre, tudo bom Isa? Falando sobre uma das primeiras profissões que existiram foi de vendedor, porque as pessoas produziam algo, sobrava e era por meio de escambo, trocava. Eu produzo milho, você produz milho. Por que você vai trocar comigo, né, que tem o milho e ele tem milho também? Então meu milho tem que ter alguma coisa diferente. E a gente vai evoluindo, onde surge o dinheiro, e aí os serviços, era industrial e por aí vai. Então assim, o que a gente tem que entender claramente é que você tem um produto, você tem que saber
trabalhar ele de uma forma que a percepção do outro note que aquele produto é diferenciado. Ele é melhor em alguma coisa, ele me gera um resultado, ele me entrega mais que todo mundo. E o que todo mundo está preocupado hoje na área? Está preocupado em entregar a mesma coisa. Por quê? Porque todos os cursos são iguais. Os cursos são o quê? É de treino de força, e fala de emagrecimento, às vezes quando tem um treino de reabilitação de alguma coisa, mas ninguém se preocupa com algo maior. Então, por exemplo, quantos cursos vocês fizeram, por exemplo, de vendas? Quantos cursos vocês fizeram de marketing digital? Quantas vezes vocês fizeram um questionário para identificar o seu avatar? Quantas vezes você segmentou a sua população? Quantas vezes você montou um produto para um público específico para você ser o melhor naquele segmento? Eu garanto que a maioria não fez isso. Então, quando eu falo de vendas nesse primeiro momento, que é um assunto vasto para a gente falar, você tem que entender o que é o seu produto, para quem você quer entregar, e a gente entra agora num outro nível. Exatamente. Porque olha só, se eu chego para a pessoa numa festa e falo, o que você faz? Sou personal trainer. Eu quero emagrecer, legal. Quanto é que você cobra? R$50. Legal, bacana. Aí você vai falar lá 300, 500, 800. E aí onde é que a gente vai, na verdade, fazer uma modelagem, onde a gente vai entender isso. E aí aqui é uma sacada muito, muito grande, tá? A ideia, gostou da blusa? Diferente aqui hoje, né, de branco. O pessoal da WhatsApp, por exemplo, que é do Flávio Augusto, Geração de Valor, né? Eles têm hoje um dos maiores cursos de inglês do Brasil. Venderam há 4 anos atrás aí por quase 1 bilhão, aí, praticamente uma empresa de R$1 bilhão. E o que eles fazem? Eles fazem um atendimento com a pessoa, fazem uma avaliação do nível de inglês dela. Como é que está o nível de inglês dele? Legal. Vai, segmenta, tá ali naquela situação, segmenta. E aí o que ele faz? Ele entende, você, Maria, tem um nível de inglês X. Eu estou abrindo uma turma J. A oportunidade é essa. E aí, se você quiser, tem que ser agora. Então ele cria vários gatilhos para com que a pessoa feche. Tanto que o WhatsApp está crescendo de novo, ele vendeu, comprou de volta e já está voltando a crescer. Por quê? Porque a jornada da venda ela tem que ter um início, meio e um fim. Então o que eles fazem? Um diagnóstico. Por isso que eu falo, quando você tem um bom diagnóstico, você tem a maior possibilidade de converter. Porque eu sei as dores do meu avatar, sei as necessidades do meu avatar e automaticamente ele vai querer comprar. E aí, quando você quer alguma coisa, de verdade, não tem preço. Quantas vezes você comprou uma bolsa, um tênis, uma viagem, um relógio, alguma coisa que muitas vezes você nem tinha dinheiro e você comprou? Então a compra ela é algo emocional. Claro que ela tem que gerar valor para a pessoa, mas ela é 100% emocional. Ela trabalha numa parte central do seu cérebro, do sistema límbico, né? Justamente o sistema límbico é justamente nessa parte central do cérebro. É aqui que compra. Aqui que compra. Aqui vem pro presente, mas será que eu vou? O que vai acontecer? Você tem que trazer a pessoa para esse nível. O sistema límbico emocional, porque trabalha com a emoção. Ele começa a pensar, se eu não tiver isso, eu vou perder, eu vou continuar com dor, eu não vou conseguir ter o resultado X. Então você tem que conduzir ele para esse processo. E como é que você faz isso bem? Fazendo um bom diagnóstico. Quando você faz um bom diagnóstico, você tem que ter perguntas. Então lembra, quando você faz um bom diagnóstico, qual é o grande segredo? Perguntar. Quando eu estou com a pessoa, eu faço muitas perguntas. Eu pergunto quanto tempo que ela não conseguiu emagrecer, quantas vezes ela está fazendo aquela mesma dieta, quantas vezes ele está na mesma dor, o que aconteceu, quando foi a primeira vez. Faço um belo check-up, conheço ela, conheço toda a rotina dela. Qualidade sempre, beleza, Paulo? Então, a partir do momento que eu estou entrando nisso, estou gerando valor para ela. Ela está criando uma relação já comigo, para automaticamente ela perceber que ela estando comigo, ela ganha. Só o fato de ela já estar comigo, ela ganha. E daqui a pouco eu vou entrar na jornada. Tudo bom, Franzé? Tudo bem? Maravilha. Você vai entrar na jornada de como é que a gente trabalha hoje, né, com todo o processo do personal da saúde funcional com o Método Safe. Vocês vão entender o início, meio e fim. Vou explicar para vocês aqui. Então percebe que nesse momento, se o pessoal do WhatsApp hoje, que tem uma conversão altíssima em relação ao inglês, eles fazem isso. Então, como você tem um mapeamento muito pobre, você não entende a real necessidade dessa pessoa, você tem dificuldade de converter. E aí você tem dificuldade porque você acha que aquela pessoa não vai fechar com você. Porque você vai cobrar 50, 60, 30, independente. No momento que você amarra tudo isso de uma forma bem orquestrada, você faz uma bela de uma proposta, que a gente faz muito isso, ensina as pessoas a fazer isso, o pessoal da mentoria a gente faz isso, ensina muito a fazer uma bela proposta, você escrever, você estruturar, ver que a pessoa chegou, né, e dedicou tempo àquilo, que muitas vezes o que é um laudo? É isso.
E aí você entrega para a pessoa, olha, isso é o que você tem. E agora eu estou mostrando o que você precisa. E aí a pessoa, lógico, ela vai perguntar, tá, e como que eu faço isso? É assim. E quanto é que custa? É assado. Então você monta toda uma jornada do processo de conversão. Então, uma conversão alta, ela depende da preparação. E aí surge uma palavra importante, você tem que pautar essa venda. Exatamente. O que é pautar a venda? Pautar a venda é você direcionar todo o processo. Porque ele vai estar jogando objeções constantes. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, que meu marido. Ah, que minha esposa. Ah, que eu tenho isso. Que eu tenho filho. Que tenho não sei o que. Tem um problema. Eu estou com dívida. Eu estou na situação tal. Então ele vai criando várias objeções. Na verdade, quem não quer, cria uma desculpa. Quem quer, cria uma saída. Entendeu? Então por isso você tem que ter no seu funil de vendas 3 produtos com 3 valores distintos e você tem que colocar na sua cabeça, eu vou converter, porque eu estou entregando algo de valor. Agora, se você entrega algo que é uma mentira, né? Ou seja, está vendendo exercício ainda para emagrecer, achando que a pessoa só fazendo exercício vai emagrecer, vai se manter magra, você vende só isso, eu vou dizer para você, não sei onde você vai parar. Eu sei que longe você não vai, entendeu? Ainda mais que você não avalia nada. Então você tem que ter um bom diagnóstico de situação, entregar um produto que você entende que ele realmente traz resultado. E lembrando que é complicado falar de resultado. Ele tem um processo, né, de início, meio e fim, onde a pessoa entra nesse processo coparticipativo, que eu falo muitas vezes isso. O meu 50% eu vou dar 100%. O meu 50%. E o seu 100%, do seu 50% eu não sei quanto vai ser. Então o resultado ele é duplo. É duplo do processo. Gente, alguma dúvida por aí? Tudo certo? Perguntas aí, dá um joinha se está tudo certo, estão compreendendo, tudo certinho. Se tiver alguma dúvida, e a gente vai entrar agora na outra etapa. E aí vocês podem perguntar assim, Sandro, poxa, mas você vende bem, o que você fez para aprender a vender, como é que foi? Eu sempre falo isso, quando você está numa situação em que está necessitado de fazer conversão, entendeu? Quando a pessoa chega assim, eu preciso, entendeu? Eu tenho que pagar uma conta, eu estou numa situação, isso aumenta muito a possibilidade de você estar engajado e você querer entregar mais. Mas eu diria que nos últimos 25 anos, assim, eu vou treinando sempre, todo dia a dia. Outro dia eu estava num hotel, cheguei num hotel e a gente ia ficar num quarto lá com a minha família, um exemplo, por exemplo. E aconteceu um negócio interessante, que a gente ia ficar num determinado quarto, que era um quarto mais simples, e eu cheguei pro cara e falei pra ele, falei assim, olhei, né, o crachá dele, tinha o nome dele, era Rubens. Aí eu olhei, Rubens, você tem um quarto aí pra gente, tudo? Ele, vou dar uma olhadinha aqui pra você. E aí eu falei assim, rapaz, tô com a família aqui, vê um quarto bacana pra gente e tal. Falou, mas esse aqui, né, o que você acertou aqui é o standard, que eu vou dar uma olhada pra você. Eu falei, pô, mas dá uma olhadinha. E ele foi e me colocou num quarto superior. E toda vez que eu faço isso, dá certo. Né? Até conversei com meus filhos, falei, o que aconteceu aqui? Por que eu consegui fazer essa conversão? Porque isso é uma conversão. Eu descobri o nome da pessoa. Melhor coisa para você vender é você saber o nome da pessoa. Eu fui educado com ele, eu olhei no olho dele, eu fui cordial com ele, entendeu? Apertei na mão dele, eu fui sincero. A maioria das pessoas tratam ele igual qualquer um lá na recepção. E ele falou, não, Sandro, vou fazer um negócio bacana aqui, tô com os quartos bacanas, ele deixou num lugar alto nível, né, onde a gente conseguiu ter uma visão muito boa. Então, todo momento você está vendendo. Todo momento você está vendendo. Então, você sendo gentil, cordial, você entendendo o que a pessoa está passando, o corpo dela está falando com você o tempo inteiro. Então, eu percebo muito isso quando está na venda. A pessoa está cruzando o braço, está cruzando a perna, ela não está ali, ela está nervosa quando você vai falar. Então, você tem uma leitura, né, que o corpo fala. É um processo de treinamento. Agora, não fica nervoso por aí, entendeu? Fala assim, mas é muita coisa. Não é. Você tem que prestar atenção, por isso que eu gosto de estar de frente para a pessoa, estar observando ela, se ela cruza a perna ou não, tudo isso, porque nós estamos falando já do processo da venda final. Quando eu chego no processo da venda final, eu já estudei muito essa pessoa, eu já entreguei muito para ela, e aí eu penso sempre da mesma forma, eu falo assim, se ela não quiser, ela que está perdendo. Eu vou falar de novo, se ela não quiser, ela que está perdendo. Porque eu sei o que eu estou estudando, eu sei os medicamentos, eu sei o que ela precisa e eu tenho uma rota para conseguir fazer isso. Sabe por quê? Porque eu já fiz 1, 2, 3, 5, 10, 100 vezes. Eu já sei que aquela pessoa está tomando Rivotril, já sei que aquela pessoa está obesa por aquele fator, eu já sei que está acontecendo aquela dor por aquela determinada situação e eu vou trabalhar isso. Fala dos gatilhos mentais também. Ótimo. Boa observação. Então, falar dos gatilhos são vários, né? Gatilhos importantes. Mas eu diria que dois gatilhos são os mais poderosos.
O gatilho da reciprocidade, ele sempre existiu. Então, por exemplo, na hora que eu por exemplo, você é convidado para o aniversário. Toda vez que você é convidado para o aniversário, mais que numa festa bacana, você se sente incomodado de ir sem um presente. Sabe por quê? Porque isso é um gatilho da reciprocidade. Você se sente incomodado de ir na festa, comer, beber e não levar um presente para a pessoa. Entendeu? Então assim, olha só, isso aconteceu sempre. Quando eu convido o meu filho convida os meninos para uma festa, os amiguinhos dele. É muito provável que os amiguinhos dele também vão convidar ele para a festa, porque lembra, convidou o cicrano, convida. Então, o que eu quero dizer com o gatilho da reciprocidade quando a gente está falando de venda? Você tem que entregar. Então, na hora que eu estou dando um podcast desse gratuito para você, na hora que eu estou te dando uma plataforma, que eu estou dando um diagnóstico, eu estou gerando uma informação que pode te ajudar. Quantas vezes é aquela dica, aquela situação? Então, eu dou primeiro. Então, primeiro eu dou para depois receber. Então, esse é o princípio de sempre foi. As pessoas estão vivendo o contrário. Não, eu quero receber, eu quero receber. Se você não der, meu amigo, você não vai receber nada. Ainda mais quando você trabalha com empreendedorismo. Empreendedorismo, ele é o seguinte, todos nós aqui somos um produto. E se eu não estou entregando para você em um nível, você simplesmente troca, sai e vai embora. É simples. Então, reciprocidade é entregar algo que a pessoa se sinta valorizado por aquilo e queira mais, inclusive retribuir por esse processo. Ficou claro para vocês? Gatilho fundamental. Entrega, avalia, é aquela dica, aquele livro, aquele algo diferenciado, aquela atenção, aquele olhar, muitas vezes aquela situação que vai fazer com que a pessoa marque. Eu lembro dos meus alunos de 1996, as primeiras academias que eu trabalhei na vida. Até hoje tem aluno que fala, poxa Sandro, eu lembro como você me tratava, a atenção que você me dava. Reciprocidade. Um outro gatilho que eu diria que é fundamental é o gatilho da escassez. A escassez é muito, muito forte. É muito forte. Né? Tem várias pessoas aqui que já entraram na minha certificação, já entraram na minha mentoria e eu falo realmente isso. Obrigado, professor Alessio. Bacana. A escassez é aquilo do Black Friday. Black Friday é hoje e acabou. Pronto. Então você sabe que é aquilo. E o ser humano, ele tem um sentimento que é principalmente de sofrer com a situação de que ele não vai ter aquilo. Ele sofre muito. Então eu não vou ter. Às vezes ele nem precisa, mas só o fato que ele não vai ter oportunidade de comprar, de ter, ele perde. Então isso acontece muito até no pensamento da pessoa. Cara, eu não vou ter. Gente, vai faltar água. Só o fato de falar que vai faltar água, você já está sofrendo antes. E aí depois fala que é uma situação que era um fake news, alguma coisa. Então o gatilho da escassez, ele desperta no ser humano uma vontade de resolver. E quando você fala de venda, o que eu quero dizer? Você chegou para o aluno, fez um atendimento com ele, e aí você fala, olha, esse valor, essa situação é assim. E quando você fala, por exemplo, que você tem agenda. Sua agenda está cheia, aí você liga para uma médica. Vamos imaginar, você ligou para uma médica, tudo bom, professor Jordi? Liga para uma médica e ela fala assim, olha, tem horário aqui com ela. Quero fazer uma consulta. Muito bem. Qual horário que ela tem? Ela tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de 8 às 20 horas. Você fala o quê? Meu Deus do céu. Ela tem todos os horários. Ela está livre. Se a pessoa não atende ninguém, se ela não atende ninguém, ela não é boa. Sim ou não? Percebe a escassez? Professor Jones, time Black, tudo bom? Então, quando eu ligo, por exemplo, para o médico, ele fala assim, ele não tem horário. Ele não tem horário. Só vai ter horário daqui a 2 meses, sexta-feira, 20 horas. Você fala, esse cara é bom. Inconscientemente você fala, esse cara é bom. E aconteceu uma vez isso comigo. Tive que atender com um imunologista. Eu não sabia, eu estava com toxoplasmose. E eu fui atender com um cara numa sexta-feira, 9h30 da noite. E tinha uma fila para atender um cara. Um imunologista aqui de Brasília. E ele era um bambambam. Então, a escassez é isso. Você chega muito disponível, entendeu? Você acaba fazendo com que a pessoa não se interesse por você. Só isso. Não se interesse por você. Então, o que você tem que estar atento? Quando você fizer todo o processo de atendimento, quando você for fazer a conversão, você tem que colocar a escassez. Tanto nas propostas, eu falo, você vai ter até sexta-feira. Por exemplo, fiz uma proposta anteontem. Eu falei, anteontem foi dia
30 foi sexta-feira, dia 29. Essa proposta é válida até o dia 1º de julho. Pronto, ele sabia que era. Professor Afig, tudo bom, meu querido? Professor Edson entrando. O que acontece? Ele sabe que dia 1º é aquilo. Ele sabe pelo valor, ele sabe pelo tempo, ele sabe da minha disponibilidade. Eu não estou disponível para ele 100%. Na hora que ele quer fechar. Papai, fala um pouquinho mais baixo só, por favor. A família está nativa aqui, por favor. Então o que a gente tem que compreender? Que no momento que a gente coloca a escassez, a pessoa do lado acelera o processo de compra e conversão, tá? Então, 2 gatilhos fundamentais. Existem outros, Sandro? Existe. Gatilho do contraste, onde você coloca o valor mais alto, mais baixo. Gatilho da autoridade. Então, eu estou aqui de branco, né? Coloca assim, ó, Dr. Sandor, PhD. As pessoas se ligam nisso. Autoridade. Você produzir conteúdo mais que os outros. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que produzem conteúdo diário de vídeo no Instagram e no YouTube todo dia? Pois é, sou eu. Entendeu? Então todo dia eu estou gerando valor para você. Eu sei que isso hoje no curto prazo muitas vezes não estão vendo, mas daqui a 2, 3, 5 anos eu sei que isso vai ser um gap tão grande para as pessoas que vai ser muito diferenciado. Então o que eu quero dizer? Autoridade você constrói e hoje tem algo muito importante. Você não precisa publicar um livro, você não precisa publicar artigo, você tem as mídias sociais aqui poderosas para gerar valor para você. Beleza? Joinha, gente, gerando valor certinho. Perguntas, dúvidas, estamos aqui. E vamos para essa parte final, fazendo de novo um overview até aqui para essa parte final. Então, quando a gente fala de vendas, sempre existiu vendas. Sempre. E o que a gente tem que compreender? No momento que a gente tem a primeira profissão, que é a de vendedor, e a gente vem evoluindo ao longo do processo, onde você passa a ter que vender o seu produto, vender o que você faz para sobreviver, você tem que ser um expert em vender o que você faz. E como é que você vende o que você faz bem? Você entende o seu produto, né? Tudo bom, meu filho? Daqui a pouco eu falo com você. Então a gente tem que entender o nosso produto, entender quem está comprando o nosso produto, tem que ser um ganha-ganha constante nesse processo. E automaticamente você não ser uma commodity, ou seja, fazer o que todo mundo faz. A partir do momento que você faz todo mundo faz, você está entregando a mesma coisa. E é o que eu vejo, muitos inclusive que estão aqui, entregam a mesma coisa que todo mundo. Muito bom. E a gente vai para essa parte final. E a gente falou dos gatilhos também, importante, só falei 3, 4, mas a gente pode fazer uma live, um podcast aqui, uma live aqui só sobre isso. E o ponto fundamental é falar da consulta até a conversão. Por que eu falo de consulta? Pra vocês terem uma ideia. Hoje, um profissional que trabalha com a nossa metodologia, ele não faz avaliação. Avaliação física na cabeça das pessoas. Professora Renata, de Cuiabá. Cuiabá, hoje eu acertei. De Cuiabá. Está aqui com a gente, nosso time de certificação. Eu não falo avaliação física, porque eu não faço avaliação física. Avaliação física na cabeça do meu cliente, ele é R$25. Eu falo de consulta. Consulta tem valor, o nome consulta é muito mais valorizado. Consulta eu entrego algo a mais. É isso que eu faço, porque eu estudo, eu tenho um diagnóstico. Então, primeira fase, consulta. Acabar com esse negócio de avaliaçãozinha física, de porcaria. Entendeu? Isso é muito pouco. Isso é só, não mostra nem a pontinha do iceberg. Eu tenho que entender todo o processo, algo muito maior. Isso não é nada novo, há muito tempo existe isso. Só que as pessoas falam, não, fazer uma avaliação aí 30 conto. Entendeu? Aí eu tenho uma consulta, diagnóstico, mapeamento, e aí eu tenho todo um processo de gerar um relatório disso, fazer um projeto realmente estruturado. Por que eu vou entregar? Eu vou entregar para ele algo que ele leia e fala, nossa, caramba, eu não sabia que eu tinha isso. Eu não sabia que eu estava nessa situação. Então ele começa a entrar no processo emocional, cara, eu preciso disso. Tá, e como é que eu resolvo isso? Não, você vai fazer um passo a passo assim, assim, assim. Qual é a próxima pergunta? Quanto custa isso? Então quando eu entrego para ele um processo, um caminho dessa jornada, eu posso cobrar hoje, conforme a gente vem cobrando. 7 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, 16 mil. É natural cobrar valores assim, entendeu? Por quê? Porque eu tenho uma proposta, eu entrego para ele uma proposta, eu falo com ele por telefone, eu marco uma videoconferência para fechar com ele, exatamente, eu marco uma videoconferência, explico o processo. Você quer vender um personalzinho aí de R$1.000? Aí é normal, mas você quer fechar um processo de 10, 12, 15, 20 mil, vai exigir mais de você.
Será que você está preparado para isso? Será que você estudou para isso? Então eu confio no que eu faço, eu ensino isso para as pessoas. E hoje meus professores estão aí convertendo 6, 7 mil já. Vários. Vocês conhecem alguém assim no mercado? Eu garanto que não. Tá? Então o que a gente tem que perceber? Pautar o processo todo. Quando eu chego e falo para ele que é um determinado valor, né? Você acha que foi fácil a primeira vez falar 10 mil para uma pessoa? Cara, eu sei o que eu tenho, eu acredito nisso e foi convertir. E daí então passou a ficar mais fácil. Mas quando ele entendeu que gera valor para ele, a venda foi natural. Gente, na verdade, você já vende antes. Já está vendido antes. A venda é um processo construído em que na hora que ele passa o cartão, ele paga, já fez a venda toda antecipada. Muitas pessoas aqui já fizeram a certificação, estão com a mentoria comigo. Não veio de uma hora para outra. É um processo, é um namoro. Por isso que eu falo algo fundamental nessa parte final do podcast. Se a pessoa for seu fã, se a pessoa te acompanha, ele vê o que você faz no seu dia a dia, ele segue você, sua história, tem um stories aí, tem um Instagram, tem um YouTube, tudo pra você, entendeu? Ele compra. Ele acompanha a sua jornada. É muito diferenciado. Então, uma pessoa que nunca me viu, não sabe nem quem eu sou, eu acho muito delicado ele chegar e ter uma conversão dessa. A conversão vai acontecer com a construção ao longo do processo, entendeu? Filho, daqui a pouco a gente se fala, tá bom? Tá? Então o que a gente tem que entender claramente? A família está aqui. Que o processo de conversão vem, principalmente conversão alta, gere valor para as pessoas. Por isso que você tem que utilizar as mídias sociais. Quantos vídeos você está produzindo por dia aqui no Instagram, no YouTube? Quantos stories você está fazendo? Quantos cases você tem? Quantas gravações de sucesso você tem de depoimentos e testemunho das pessoas? Se você não tem isso, você vai ter dificuldade para vender. Isso é certo. E você não vai conseguir vender 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20 mil reais. Isso aí é fato. Se você quiser vender em um nível maior, você tem que ter todo esse processo. Esse processo ele vai acontecer de uma construção diária disso. Ok? Então, a gente faz isso, diria, muito bem no Método Safe. Muito bem estruturado, muito bem pautado. E é um processo de treinamento. A excelência é um treinamento. Você tem que estar ali, direto. Só que a maioria das pessoas só querem saber de 3 de 10, só querem saber de emagrecer e não sabem que sem isso você não vai ter conversões. Vai ter que trabalhar muito e não vai ganhar o suficiente. Perguntas, dúvidas, gerou valor, gente? Certinho, bom demais. Perguntas aí, qualquer coisa pra gente fechar essa última parte do podcast aqui, pra gente ir pra próxima. Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Então, gente, hoje, nosso podcast da consulta à conversão. Percebe que nesse tempo que passou voando de pouco mais de 30 minutos, é uma jornada pequena do tudo que eu já vivi na minha vida. E eu já fiz N cursos de vendas. Já comprei N cursos, né, de vendas. Que mesmo eu tendo 2 especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livro, artigo, isso não me garante. Isso não me garante vender. Porque eu conheço um monte de PhD que está hoje tendo dificuldade financeira e está doente. A venda é um processo de treino. É um músculo que você tem que ser trabalhado. Então o que eu percebo? Essa é uma área que tem um grande potencial e a gente tem que desmistificar.